A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal e que assiste os nossos vídeos, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Todo vídeo que sobe na plataforma digital, você recebe uma notificação, todo vídeo que sobe na plataforma digital. Deus abençoe todos nossos irmãos, irmãs que têm compartilhado o nosso vídeo, tem compartilhado com os familiares, neto, irmão, primo, avô, mãe. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno com as Escrituras Sagradas, que enfatizamos sobre a nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível. Temos duas linhas de pensamento, linha arminiana e os calvinistas. Eu, por exemplo, vou abordar esse assunto aqui, mas esta parte me foi esclarecida. Ela não veio a mim por teologia, ela veio a mim por revelação divina. No ano de 1978, a primeira igreja que conheci foi a Assembleia de Deus Ministério de Belém. E lá foi me revelado, tanto que eu li a Bíblia, 10 horas, 12 horas, tanta sede que eu tinha. E aí na epístola aos Romanos foi me revelado, a graça irresistível, como é que Deus chama o seu povo, como é que Deus salva o pecador. E aí, irmão, depois dos 20 anos depois, foi que eu fui conhecer a linha reformada das igrejas presbiteriana, batista, e aí eu vi que o que eu defendia é a mesma coisa também que eles também defendiam. Irmão, e para embasar esse assunto, eu trouxe aqui 27 textos provando a graça irresistível. O primeiro texto que eu vou falar para os irmãos aqui é Ezequiel capítulo 11, do verso 19. Ezequiel 11, verso 19. Vamos ver aqui, ó. Dar-lhe-ei um só coração e um espírito novo, porém dentro deles tirarei de sua carne coração de pedra e lhes darei coração de carne. Irmãos, vamos entender qual é a figura de linguagem que o profeta Ezequiel usa. Que é o coração de pedra, na linguagem do profeta? É um coração duro, é um coração ímpio, incrédulo, ateu. Então, para a pessoa crer, aqui fala que é o próprio Deus que dá o primeiro passo, que vem em busca
do pecador. Aqui nós temos um texto dos textos, texto de dupla referência. É quando um texto tem uma profecia que cumpre no Velho Testamento e cumpre no Novo Testamento. Aqui, de princípio, foi uma profecia, uma promessa feita à tribo de Judá, que estava no cativeiro, e Deus estava trazendo ela de Babilônia para a sua terra, para Israel. Deus fez essa promessa. Só que essa promessa, ela aponta para a nova aliança. Porque na velha aliança, né, o coração de pedra das pessoas não foi tirado. Porque a lei não era escrita no coração da pessoa, era escrita em tábuas de pedra. Então, aí faz uma alusão ao novo nascimento. Agora, vejamos outro texto. Também, Ezequiel, capítulo 26, vamos ver aqui. Capítulo, abra aí a sua Bíblia, vamos examinar aqui esse texto, Ezequiel 26, e 26, 27. Ezequiel, capítulo 36. 36 e vamos ver aqui. Vinte e cinco diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, que faz uma alusão a Cristo, né? No Evangelho de João, capítulo 3, do verso 5, que diz, Cristo falando para Nicodemos: aquele que não nascer da água do Espírito não entrará no reino do céu. Cristo aqui faz uma alusão à nova aliança, que é na nova aliança que foi estabelecida por Cristo através do seu sangue, da sua morte. No Novo Testamento foi através dela que o homem recebeu um coração novo, como está lá em Jeremias 31 e 31, dizendo: eis que farei um novo concerto com a casa de Judá e com a casa de Israel, não segundo o concerto que fiz com ele na terra do Egito. Agora será esta aliança: escreverei a minha lei no seu coração e imprimirei na sua mente. Não ensinará ninguém a seu irmão, mas cada um me conhecerá, desde o maior até o menor. Então, irmão, agora vamos a outro texto aqui. João, capítulo 1, verso 12. Verso 12 e 13. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Abra aí a sua Bíblia e me acompanhe aqui nesse texto. Diz assim, ó: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão,
mas da vontade de Deus. Veja bem, o 12 fala, todos aqueles que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí o 13 vai explicar por que eles receberam Jesus Cristo. Fala, porque não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Agora, outro texto aí, João, capítulo 6, verso 44. Veja bem, como é que diz? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora vejo 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Dizia, não é este o filho de José? Acaso não o conhecemos? Não, pois agora diz, desci do céu. Quer dizer, que está falando, irmão, daqueles que não creram nele. Daqueles que não creram. E Cristo vai explicar por que eles não creram. Por quê? Ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele está querendo dizer, por que eles murmuram? Por que eles não creem? É porque ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Entendeu? Agora vamos ver outro texto. Aqui, Gálatas. Irmão, é muito texto, são 27 textos. Vou ler uns 10% do texto, mostrando aqui a graça irresistível. Aqui, Gálatas capítulo 1, verso 15, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça. Aqui o apóstolo Paulo, que está dizendo que Cristo separou ele para ser salvo antes de ele nascer. E na história, Deus o chamou pela sua graça. Vamos ler outro texto, Tessalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13. Segundo Tessalonicenses, aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Portanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão amado do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação, espírito da verdade. Deus escolheu desde o princípio. Agora vamos ler 2 Timóteo, vamos ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 10. Como é que diz aqui, ó? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles alcancem glória eterna. Então, é o próprio apóstolo Paulo que está dizendo, ele não sofria pela humanidade, ele sofria pelos eleitos, para que eles tivessem glória eterna. Agora, vamos ver outro texto aqui, irmão. Aqui é Bíblia, irmão.
Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 10 e 9. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo aqui na leitura. Que diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestou-se agora o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Querendo dizer, Deus nos salvou antes do tempo do século, no propósito, nos decretos de Deus, na mente de Deus. Agora, na história, aí entra o propósito. Deus nos chamou para a sua graça. Então, estes textos aqui, temos também Romanos 8, 29 ao 30. Romanos 8, 29 ao 30. Veja bem, os verbos aqui estão tudo no passado. 29 e 30. Olha como é que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, tudo no passado, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então veja bem, aqui Deus mostra o processo da salvação, tudo a obra, uma obra terminada. Aonde? Na mente de Deus, não na nossa existência, não no tempo. Mas aqui o apóstolo Paulo mostra a obra concluída na mente de Deus, o processo acabado, desde a predestinação até a glorificação. Agora, no tempo, tudo isso aconteceu? Não, aconteceu no decreto. Agora, os propósitos de Deus se cumprem no tempo. Irmãos, aqui temos também Atos 16, 14. Vamos ver aqui. Atos, capítulo 16, verso 14. Capítulo 16, verso 14. Vejamos bem como é que está escrito aqui. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender o que Paulo falava. Querendo dizer, para ela ouvir, Deus teve que vir antes abrir o seu coração para que ela cresça no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois foi batizada. Então, irmão, aqui, a lente que eu estou usando aqui, dos textos bíblicos, é a lente da Sagrada Escritura. Aqui é a Escritura que está falando. Então, irmão, aonde alguém fala
Mas tem muito texto que mostra a pessoa resistindo a Deus. Eu fui único também que resisti muito a Deus. Só que isso acontece em qual processo? No processo do convencimento. No processo do chamado eficaz, não tem como a pessoa resistir. Veja Paulo do caminho de Damasco. Ele não queria Cristo. O Senhor apareceu para ele. O Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que foi que aconteceu? O Senhor respeitou a vontade dele? Irmão, quando a vontade do homem confronta a vontade de Deus, Deus não se curva perante a vontade do homem. O Senhor partiu para cima, invadiu a liberdade dele, fez ele se render a Cristo. Jonas também. O Senhor mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. O que aconteceu? O Senhor mandou o vento no navio, tempestade no navio. Jogou ele na água. Ele foi para onde queria? Não, irmão. Foi para onde Deus queria. Quando a vontade do homem confronta a soberania de Deus, Deus intervém. Deus entra em cena. Por quê, irmão? Quando na língua grega, quando tem a expressão de Deus chamando, é a expressão de um comandante convocando seus soldados para o exército. Ele tem uma opção de obedecer a ordem e não obedecer? Não, irmão. Ele não tem opção. Porque é um chamado, um chamado, é uma ordem de uma autoridade. Não é dizer que a pessoa vem obrigado para Cristo. Não, não vem não, irmão. Deus, está escrito em Mateus 11, 25, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus não chama ninguém com dureza. Deus não obriga, Deus não traz ninguém à força. Ele convence com uma voz doce no coração. A voz de Cristo é mansa, é doce. Ele não impõe que a pessoa tem que servir a Ele, não, irmão. Essa obra acontece no coração da pessoa. Deus fala com doçura, Deus fala com mansidão. A pessoa não vem para Cristo obrigado. Ele vem com prazer, ele vem com deleite para Cristo. Ele vem com docilidade para Cristo. Vejamos bem, último texto aqui, Mateus 11, 27. Vamos ver aqui o que a Escritura Sagrada deixou escrito aqui, o que Cristo deixou escrito aqui neste assunto que vamos abordar aqui hoje, que estamos abordando aqui no canal, para todos entenderem e compreender, irmão, esse assunto com mais amplitude. É o que está escrito na Escritura Sagrada. Abra aí a sua Bíblia comigo e vamos para o texto. Como diz aqui, ó. Tudo
foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas no 27 ele fala: tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, senão aquele que o Filho quiser revelar. A pessoa só vem a Cristo se Cristo se revelar para ele. Então é esse o assunto, um aspecto que trazemos aqui hoje, o aspecto da graça irresistível. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.